Ele é Tá diretor, ator, editor, técnico de som, digamos. Sound, como que fala? Sound designer. Sound designer. É. Que mais? Diretor de fotografia. Tem mais uma coisa que você entra? Não sei, eu faço um cafezinho bom também. Vai fazer um pra mim já. Tem de tudo, o cara é um pacote completo, meninos. Olá, artista, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Caio Cortonese, um grande amigo meu. A gente vai bater um papo com ele, eu quero muito que ele, passe os insights dele, os conhecimentos dele pra vocês, que eu sei que vocês são bem curiosos. Então, o Caio, ele é diretor, entre outras coisas, então a gente vai bater um papinho com ele e ele vai contar tudinho. Ok, então vamos lá, me conta um pouco sobre você, onde você nasceu, quando você começou a tua carreira, como aconteceu. Então, eu sou de Brasília, nasci em Brasília, toda a minha carreira foi lá. Meu sonho de infância sempre foi trabalhar com cinema, sempre foi trabalhar com filmes e tal. Mas por um completo acaso, um completo acidente na minha vida, eu acabei ingressando primeiro na música, trabalhando como produtor musical. E agora, eu tô aqui em Londres só faz menos de um ano, então eu vou estar comemorando o meu primeiro aniversário aqui em Londres, provavelmente acho que na semana que vem, por aí, agora no começo de agosto. Passa muito rápido, né? Eu acho que a gente, quando se conheceu, tinha o quê? Uns 4 meses, eu acho. Acho que menos. Acho que foi mais ou menos em novembro do ano passado. Fazia uns 3 meses que eu tinha vindo. 3 meses, caramba, passou muito rápido. E a gente E quase agora... não se vê agora. Pois é, a gente tem se visto menos, né? Mas é bom, né? Sinal de que tá bastante que trabalho, as coisas estão rolando. Então, eu comecei... Meu sonho de criança sempre foi trabalhar com cinema, sempre foi fazer filme, ser diretor e tal. Mas eu queria ter feito faculdade de cinema, né? Quando eu estava no ensino médio, eu já tinha esse plano na minha cabeça. E quando eu fui fazer a matrícula para fazer a faculdade, eu acabei descobrindo que no exato semestre que eu ia me matricular, o curso de cinema da Universidade de Brasília, né, que era a universidade que eu entrei, ela tinha sido cancelada. Então, eles cancelaram a faculdade de cinema, deixou de existir, e eles reintegraram depois com a faculdade de comunicação, então misturou jornalismo com rádio, TV, cinema, virou um curso só, gigante, com a competitividade lá em cima. Era mais fácil entrar em medicina do que entrar em comunicação na UNB por um período, né? E aí acabou que eu, no pânico, né, porque eu tinha que fazer a escolha do curso naquele momento, e eu acabei optando por design. Caramba. Né? Porque eu tinha facilidade de desenhar, gostava de desenhar. Foi uma coisa meio, sabe, quando você tem 18 anos, você acaba... E você chegou a exercer Um pouquinho. Eu costumo dizer que foi o único erro que eu cometi na minha vida, né? Foi eu ter escolhido esse curso. Mas eu aprendi muita coisa útil, que foi muito útil para mim, principalmente no aspecto visual do meu trabalho, né? Então me influenciou bastante meu conhecimento de design. E você chegou a terminar, foi até o fim? Foi até o fim. Foi até o fim, mas sempre querendo fazer cinema. Só que enquanto eu estava na faculdade, eu precisava ganhar algum dinheiro, porque minha mãe já era aposentada, e eu precisava trabalhar para ajudar em casa e tal, né? E vivia só eu e minha mãe. Sim. Então eu precisava dar um jeito de ganhar alguma coisa. E como a faculdade era de período integral, tinha aula de manhã e de tarde, horários aleatórios, tinha aula de manhã, 8 horas da manhã, e depois tinha outra aula às 4 horas da tarde. Então não tinha como arrumar um emprego fixo, né? Complicado, né? E aí eu acabei começando a brincar, porque eu tava brincando de fazer gravação em casa, com música e tal, que eu tinha uma banda, juntava meus amigos em casa, a gente ia lá, plugava a guitarra e começava a gravar. E acabou que, por acidente, é uma coisa que eu meio que tava começando a mandar bem, assim. As pessoas estavam começando a gostar do que eu tava fazendo, e eu comecei a ter uma certa procura. O pessoal começou a falar, pô, vamos gravar a música da minha banda e tal, gravar um EP. E aí, quando eu terminei meu curso na faculdade, eu tava praticamente vivendo como produtor musical. Mas sempre... Você também estava praticando ali aquela vocação, né? Que você nem sabia que tinha, né? Exatamente. Que legal. Mas sempre querendo fazer cinema. Então esse era meu objetivo, meu sonho. E acabou que, enfim, eu montei um estúdio e tal, com o passar do tempo. Meus primeiros trabalhos foram praticamente a troco de equipamento, né? Sim. Não tinha nem como cobrar das pessoas, porque eu estava fazendo uma coisa meio sem saber o que eu estava fazendo direito, né? Mas com o tempo as coisas foram caminhando e eu comecei a pensar, como é que eu posso fazer cinema?
Aí o jeito natural pra mim foi começar a dirigir videoclipes. Então a banda ia lá gravar um disco comigo, o cantor e tal. Em Brasília tem muita banda, né? Muita banda boa sai de lá, né? Também. Tem uma cena musical muito forte em Brasília. Caramba, que legal. É um lugar interessante pra você estar envolvido na cena musical. Muita gente talentosa, muita gente muito boa. Caramba, que legal. E muitos dos meus amigos que eu conhecia há 10 anos hoje estão bombando em várias indústrias diferentes dentro da música, né? Que legal. Mas eu sempre quis fazer cinema, né? E foi isso que me trouxe até Londres também. E, bom, pra te denominar cineasta, digamos que você conseguiu fazer o seu primeiro filme, né? E como foi esse processo? Né, eu já estava trabalhando, fazendo clipes há alguns anos. Eu trabalhei na televisão, editando comercial, né? Sim. Fiz bastante coisa de comercial, de varejo, essas coisas, como editor, né? Trabalhei também, atuei em alguns filmes antes disso, né? Mas eu sempre queria dirigir. E eu já estava fazendo clipes, já estava dirigindo muitos clipes, né? Já tinha feito bastante. Mas eu queria ingressar na ficção, né? Fazendo uma coisa minha, escrevendo e dirigindo uma coisa de minha autoria. E é uma coisa que eu já vinha bolando desde 2009. Na verdade, meu primeiro curta, entre aspas, foi mais ou menos em 2009, que foi uma coisa meio experimental que eu fiz. Não ficou muito legal, porque eu estava aprendendo, era uma coisa meio que tentando aprender mesmo. Você lembra o nome do filme? Chama Circles, que é baseada em uma música minha, inclusive, e eu fiz como se fosse um clipe, só que eu fiz uma história, uma narrativa, só que foi assim... super tecnicamente não é uma coisa tão bacana, né, assim, mas eu tava aprendendo, né, mas eu queria fazer o meu primeiro filme mais a sério mesmo. Foi um filme que eu fiz em 2014, chama Blackout. Eu queria ter feito ele bem antes, né, mas eu tive um período meio ruim na minha vida ali por volta de 2010, 2011. Eu fiquei um tempo sem conseguir praticamente pensar em trabalho. Eu acabei tendo que adiar um pouco esse filme. E aí meu primeiro filme, digamos, mais sério mesmo foi esse, Blackout, foi 2014. Pois é, né? Eu tive um período depressivo em 2011, em 2010 para 2011. Foi muito difícil, né? Mas é uma coisa que, sabe, você precisa passar por alguma coisa na sua vida, assim, né? Então, foi uma parte de um amadurecimento muito, muito importante para mim, né? No nível pessoal. Adiou um pouco a minha carreira, atrasou um pouco a minha vida, né? Porque eu fiquei um período, uns 6 meses, praticamente sem conseguir trabalhar, assim. Sim. Mas quando eu consegui engatar, foi assim, eu já era uma pessoa muito diferente, eu aprendi muito com essa experiência. Eu acho que, óbvio, né, a depressão acontece em todas as esferas, né, todos os círculos de pessoas, mas eu acho que a gente sofre um pouquinho mais com essa coisa de incerteza, né, de viver essa vida criativa, freelancer, essa incerteza de não saber quando o teu próximo salário vem, e você parece que vê todo mundo trabalhando e você não tá, né? Então eu acho que, até comentei com vocês que eu passei por isso também, e demorou até pra passar, porque eu passei isso praticamente esse ano, assim, acho que tava não querendo dizer que eu realmente tava numa depressão. Mas aqui que é um processo mental, né, que afeta a todos, né? Mas que bom que você superou isso também. E daí, quando você superou essa fase, você conseguiu concluir o filme ou você começou a escrever durante esse período ou não? Então, eu sempre tive essa ideia, eu quero escrever um filme, mas justamente por causa eu tinha uma ideia inicial, mas justamente por causa do período depressivo, né? Eu não conseguia escrever, eu não conseguia concretizar a ideia, assim. E no final eu acabei fazendo um filme que também foi um filme muito de brincadeira com amigos e tal, mas mais pela experiência de fazer um filme, escrever um roteiro e tal, e fazer uma coisa do zero. Mas acabou que assim, o resultado até hoje eu acho muito bacana, considerando-se o jeito que foi feito, muito simples, com equipamentos muito simples e com ajudas de colegas e tal. Foi uma primeira experiência muito legal. Você chegou a ir pra festival ou você só fez Não, com esse filme não. Esse filme, inclusive, acho que esse filme tá no YouTube, então... foi um filme bem simples, né? Mas não chegou antes. Mas é só o fato de concretizar algo, né? De começar do início ao fim. Exatamente. Eu queria ter essa ideia de... Eu queria ter de pegar uma coisa, começar do zero e finalizar, claro, mantendo um orçamento razoável, né? Enfim, sem
nada do que eu fiz até hoje foi com recurso público, né? Então foi tudo sempre basicamente eu mesmo bancando, juntando grana, tal, trabalhando por um tempo, juntando grana e depois investindo num filme, né? Sim, tô nessa fase. Não é fácil. Não é fácil. E daí, óbvio, entre esse filme e outros, certamente você tem um filme assim que você tem mais orgulho. E qual é esse filme, assim, que você fala, esse é aquele que você coloca, assim, debaixo do braço, tem orgulho. Tem orgulho mesmo. Não, cada filme tem... Mas é claro que a gente sempre tem preferência pelo trabalho mais recente, né? Sim. Então, que foi o meu último curta-metragem, que chama Asra, que antes desse eu fiz um outro filme de ficção científica, tecnicamente muito complicado, até porque foi feito com um orçamento muito pequeno, que eu fiz em parceria com uma empresa de computação gráfica fantástica de São Paulo, chamada Digital Key. Eles têm um trabalho muito bonito e tiveram essa ideia de fazer uma parceria, né, viram meu trabalho. O grande Márcio da Digital Key, ele quis participar, fazer alguma coisa junto comigo. Eu tive uma ideia, né, eles curtiram, mostrei para eles e tal. E a gente fez esse filme, que é um filme cheio de computação gráfica, tecnicamente muito complicado, foi feito com um orçamento pequenininho. Nossa. Mas é um filme bastante existencialista, é um filme bastante ele tem... porque, na verdade, ele é uma espécie de prólogo de um filme que eu quero fazer um dia, um longa-metragem, né? Então, ele deixa muita coisa... É um curta. E você tá mandando ele pra festivais também? Não, ele rodou em festivais, ele teve um festival itinerante internacional, foi exibido acho que uns 20 países, mais ou menos. Entre outros festivais também, né? Sim. Festivais mais locais, né? Mas tinha um festival de ficção científica, especificamente ficção científica. Ele entrou ali, acho que além desse festival, uns outros 5 festivais, 4 ou 5 festivais. Mas é um filme muito difícil, né? Imagino. Ele é um filme tecnicamente muito difícil e a narrativa dele também é bastante... Depois você me manda, pelo menos. Eu vou te mostrar. Não, ele tá online também. Ele tá online também. Ele tá online? Então eu vou deixar os links aqui. Ele chama Trespasser. Tá, legal, bacana. Em inglês também. Foi feito no Brasil. Foi feito no Brasil, mas em inglês? Loucura total, loucura total. Tá, Bom, já que a gente tá falando essa coisa de recurso e tal, qual a sua opinião nesse cenário atual cinematográfico no Brasil? É muito complicado o que está acontecendo no Brasil agora, né? Porque por uma questão de princípio, os meus filmes todos eu financiei eu mesmo, né? Eu nunca participei de nada por exemplo, de tentar conseguir financiamento público, por uma questão de eu acreditar que o cinema você tem que tentar transformar numa indústria, né? Sim. Se existe uma dependência muito grande do Estado, você não consegue criar uma indústria. Mas, por outro lado, em qualquer país do mundo, todo o governo investe em cinema, porque é uma área de interesse estratégico para qualquer país sério, nos Estados Unidos, na Europa inteira, o cinema tem um aporte governamental muito grande, né? Porque tem vários motivos, gera muito emprego, Sim. porque além disso, você tem um filme que é bem produzido, se torna um cartão postal no exterior. Sim. Quantas pessoas e é uma equipe muito grande que vai. E assim, você internacionaliza a sua mão de obra, não só além de você gerar emprego local, se um filme bacana que tem uma repercussão internacional, você começa a gerar demanda internacional. Sim. Então, as produtoras grandes, por exemplo, de São Paulo, eles pegam muito trabalho de Hollywood, de Bollywood, não sei o que, eles fazem muita coisa para fora. E não só isso, é um cartão postal do país. Claro, então, quantas pessoas, por exemplo, nunca tiveram, por exemplo, num país, mas conheceram um pouco sobre a cultura, sobre a vida, né, sobre a história daquele país através de um filme, né? Todo mundo, né? Eu, por exemplo, nunca estive no Irã, mas eu já assisti. Mas você assiste, por exemplo, um filme do Abbas Kiarostami, você se transporta um pouco, é uma coisa que você se comunica emocionalmente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é fundamental para o turismo, o cinema. Então, o governo investe, e cada estado, cada cidade investe. Inclusive, em todos os filmes tem que ter uma bandeira dos Estados Unidos, todos os filmes americanos. Sim. E eu acho muito legal também. E muitas vezes eles fazem muita menção, por exemplo, à cidade. Porque se um filme se torna cult... um filme americano, por exemplo, que se passa sei lá,
numa cidade qualquer lá, sei lá, Nova York. Nova York, que seja. Não precisa nem falar muito, tipo, que se Sex passa... and the City, que é uma série. Todo mundo quer ir pra Nova York. E as pessoas vão lá e querem visitar onde foi rodado o filme e tal. É uma coisa que se torna uma indústria... Aqui, além... Notting Hill. Notting Hill aqui. Vários lugares aqui em Londres também que são... Harry Potter. Né? Então não é só aquele emprego local gerado, porque tem uma coisa que se expande, né? Principalmente quando o filme consegue atingir um público legal, assim, se torna uma parte da história do país, da narrativa do país. Sim. Isso é absolutamente estratégico. E o que está acontecendo no Brasil, você está tendo essa vilanização dos artistas, né? Você está tendo essa coisa de você, né, ter um governo absolutamente descomprometido com a realidade, objetiva dos fatos, e você tem e o simples fato de você ser artista, de você... Isso já transforma você numa espécie de vilão, você se torna um comunista. Respeito, né? A classe. O pessoal vilanizando a Lei Rouanet, que é uma coisa de uma idiotice E não é nem questão, não é nem questão de artista, é questão técnica, por exemplo. Vamos supor, se não tem quem filma todas as coisas que acontecem do Bolsonaro é um diretor. É o cara lá com uma câmera, né? Que todas as barbaridades que ele fala... Vamos, né? Enfim, né? Alguém tá lá filmando. Tudo bem que agora tem celular, ele pode fazer ele mesmo, né? Mas... mas é tudo intencional. Até o editor... Até aqueles vídeos da Al-Qaeda que o Bolsonaro faz, com as coisas, com a parede suja no fundo, sentado né? Até aquilo ali tem uma intenção. Tem uma intenção, tenta comunicar alguma coisa. Não é sem querer. Não, é a visão de alguém, né? Para o bem ou para o mal... Enfim. Mas o que é mais absurdo, por exemplo, que agora está se falando, por exemplo, de abolir a Ancine, né? Isso que eu os ia te ataques à Lei Rouanet, Rouanet, né? É uma coisa incalculável, a imbecilidade desse raciocínio, porque em qualquer país do mundo você tem que ter... o Estado é fundamental para manter a indústria cinematográfica, porque a indústria cinematográfica é fortemente estratégica para qualquer país. E o caso da Lei Rouanet é pior ainda, porque a Lei Rouanet não tem nada de dinheiro público. Aquilo ali é investimento privado, né? É basicamente abatimento de imposto de uma empresa que investe num filme, ou seja o que for, num show, alguma coisa, e essa empresa pode abater isso no imposto de renda, e é uma coisa que é super normal, todo país do mundo faz, mas por causa de campanha política, o pessoal transformou isso numa narrativa, num botão, falar, os comunistas ali. E isso vai ser um grande atraso para a indústria e para a economia do Brasil, enfim. Né? E vai perdendo um pouco a voz, né, da população, né, porque o artista nada mais quando eu digo artista, tanto o ator como o cineasta, a pessoa que cuida do DOP, né, da fotografia, é o espelho, né? Eles que retratam esse espelho da sociedade. E a gente perde tanto o lado bom do Brasil que tem, quanto também não dá nem para retratar o que está acontecendo agora, né? Você perde uma reflexão muito importante, né? Mas, por outro lado, eu acho que a arte, a arte necessariamente ela tem que ser um pouco subversiva, sabe? Sim, claro. Então é interessante, quando você tem quanto mais o artista ele é vilanizado, mais relevante se torna o trabalho do artista. E vamos supor, né, que você tá aí nesse cenário difícil do Brasil, né, assistindo esse vídeo, até porque ou Portugal, digamos, alguém que esteja entendendo português, até digo mais especificamente no Brasil, porque nesse cenário atual, e aí você está querendo virar um cineasta, né? Qual o conselho você daria para quem está começando agora? Acho que a primeira coisa para qualquer artista é se conectar consigo mesmo, né? Se conectar com o que você quer fazer exatamente. Não é mais no cinema que você tem milhões de coisas, milhões de diferentes atividades que você pode fazer. Por exemplo, você é atriz, né? Que é uma coisa que te cativou, que te capturou muitos anos atrás, você descobriu isso em você. Então, no momento em que você descobre em você o que você quer fazer, o que você quer ser, o que você quer realizar, a partir daí os passos que você tem que dar, então você fala, pô, eu gosto muito da imagem, eu quero ser um diretor de fotografia, né?
Eu sou uma pessoa muito visual. Tem outras pessoas que já são mais narrativas, que, como é o meu caso, que eu gosto muito da psicologia, de criar personagens e tal. Então, a partir do momento em que você descobre aquilo que te faz querer fazer aquilo, né? É simplesmente uma questão de você encontrar não existe um caminho só, não existe um caminho pré-trilhado, pré-fabricado, né? Mas uma coisa que eu alerto, que eu acho que é o mais importante para todo mundo que vai trabalhar com cinema, é que não tem nada de glamour. Não tem nada de glamour. Sempre, ele já sabe. Se você vê o cara lá, ou não sei o que, tá lá no Academy Awards, o artista lá, não sei o que, com o terninho, com com aquelas mulheres com roupa de gala, tenha certeza que aquele pessoal lá passou muito perrengue antes de estar lá. Não tem glamour. Inclusive, muita gente, pessoal que é maior na indústria, trabalha em Hollywood e tal, passa muito perrengue, já passou muito perrengue. É um trabalho muito difícil, muito extenuante, é um trabalho que que você passa várias horas trabalhando, fazendo a mesma coisa. No mínimo 12 horas no set, então... É puxado, é cansativo. E porque é uma coisa que eu vejo muito, tem muita gente que acha, por exemplo, que cinema é glamuroso, alguma coisa desse tipo, né? Mas Hollywood vendeu um pouco isso também, né? Claro. Mas o pessoal, todo mundo que você vê lá em Hollywood, não sei o que, o pessoal é aquelas trabalhadoras, eles fazem. Sim. Eles estão lá, beleza, tem lá os 5 minutos de glamour. Os glamour, mas o resto do tempo é na labuta, carregando peso, ficando 12 horas num set, acordando 4 horas da manhã, pra poder ir fazer um filme, pra poder encontrar uma locação, ensaiando e, sabe? Então, se você tá preparado para isso, e tem uma visão clara do que você quer realizar objetivamente, artisticamente, do que você quer construir, depois disso acho que nada te segura. Sim, mesmo. E no Brasil tem tantas boas faculdades, né? Tanto em São Paulo, como... Acho que do norte ao sul tem muita coisa legal, muito enriquecedora, assim, pra arte. Né? Então, é mais acertar o caminho que você quer mesmo, né? Talvez. Além da internet, e na internet você tem o que você quiser aprender. Você pode ser seu próprio chefe também. Né? Você fala assim, eu quero ser um operador de boom, adoro áudio, quero trabalhar com captação de set. Você encontra milhões de materiais de graça na internet, é só você pesquisar, assistir vídeo no YouTube. Então, o que você quiser construir, claro, tem um estudo estruturado também, enfim, fazer um curso, né? Você mesmo, você fez teatro, né? Eu fiz. Mas você sempre pode se aprimorar, sempre pode se atualizar, né? Eu sempre assisto vídeo no YouTube de pessoas que estão atuando, fazem self-tape, ou os atores, round table, né? Eu gosto muito de ver. Exatamente. E mesmo as pessoas mais gabaritadas, assim, elas estão sempre estudando. Sempre estudando. E é uma coisa fácil, quando é a sua paixão. Acontece sem você perceber. Quando uma você atualização, é como se fosse uma palestra, né, do dia, do ano. Quando você vê, você tá lá há 4 horas assistindo o vídeo no YouTube sobre aquela coisa que te interessa, né? Acontece sem você nem fazer força. Nem né? fazer força, exatamente. Como eu já sei, mas ele também falou aqui, tua carreira no Brasil é longa, né? Você já produziu quantos videoclipes, por exemplo? Muitos. Muitos. Acho que se juntar, porque tem vários que são séries, né? Se juntar todos, mais de 100. Mais de 100. E você tinha até, digamos, né, uma carreira consolidada no Brasil. E o que te fez mudar para Londres? Foi justamente eu perceber que... primeiro, assim, no nível pessoal, eu percebi que eu tinha chegado num ponto na minha carreira que não teria muito para onde crescer mais. Né? Eu até poderia, sei lá, ganhar mais dinheiro, ficar mais famoso, sei lá, se eu fizesse uma série de coisas que eu não concordava em fazer, né? Que eu não acho legal de fazer. Então, assim, trabalhando da forma com a minha ética de trabalho e tal, eu percebi que não tinha muito para onde ir. Então, em algum momento eu ia ter que tentar internacionalizar um pouco minha carreira, né? Mas também vendo todo o contexto político, vendo toda a questão, a cultura do Brasil, como ela estava se reconfigurando, né? Com todo esse clima de hostilidade aos artistas e, enfim,
Eu acabei tomando essa decisão, enfim, e foi uma coisa que virou minha cabeça, que virou minha vida do avesso, né? Porque eu tinha uma certa carreira consolidada, tinha uma certa certa história no Brasil, uma certa demanda, né? Até um certo padrão de vida, tá, Sim. né? E aí quando eu vim pra cá com uma mala, uma câmera e só, uma mala com roupa, uma câmera e mais nada, né? Então, começando do zero, tendo que começar, né? Sendo praticamente um iniciante de novo, né? O que é bem legal, né? É bem empolgante, mas é bem difícil. E como você tá achando esse processo o que você vê de diferente, assim, o mercado aqui pra você, né? Se existe essa coisa de imigrante, né? Porque a gente ouve isso em qualquer lugar, mas você acha que isso atrapalha um pouco a tua carreira ou não necessariamente? Eu não sei, porque agora também eu tô aqui faz menos de um ano, né? Então eu ainda estou construindo as bases, então eu ainda não conheço a fundo o mercado a ponto de poder dizer exatamente como tudo funciona, né? Mas pelo relato, por exemplo, de amigos imigrantes que eu conheci aqui, né? Também não sei o resto do resto da Europa ou do Reino Unido que seja, porque morando em Londres, né? Londres é um universo em si mesmo, né? Sim. É uma cidade muito grande. Sim, é uma Los Angeles europeia, digamos, exatamente. Né? Tem gente do mundo inteiro e tem um mercado enorme, mas também tem muita competição para tudo que você imaginar. Então, aqui tem muita coisa muito legal sendo feita no cinema. Aqui tem um mercado de prestação de serviços muito forte, tanto para Hollywood quanto para Bollywood, né? Que o Reino Unido acaba sendo meio que uma ponte entre os dois. É verdade. Né? Então, tem muita gente aqui, por exemplo, que vai para a Índia trabalhar naqueles filmes multimilionários indianos. Muito filme bollywoodiano é rodado aqui também. É rodado aqui. Muitos atores de Bollywood vêm trabalhar aqui, moram aqui e tal. E mesma coisa para Hollywood também. Tem muitos filmes de Hollywood que pegam, faz serviço de pós-produção aqui, vem para fazer locação. Mas de forma geral, assim, existe, pelo que eu observo e ouço, existe uma certa divisão entre os imigrantes e os nativos, né? Existe um mercado paralelo. Mas o lance é que assim, o mercado é tão grande, né, que você tem um mercado vibrante, né, entre os imigrantes. Dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar. Só que claro, mas é muito competitivo, especialmente em Londres. Eu não sei o resto da Europa, né, mas eu tive experiências profissionais em outras partes da Europa, mas muito limitado, assim, nunca morei, né. Mas pelo fato de Londres ser esse polo, né? Então as melhores pessoas, não só da Europa, mas do mundo todo, os melhores profissionais de qualquer coisa que você quiser, vem pra cá, né? Sim. Então é muito competitivo. Então, por exemplo, para você é atriz, para quem é ator, né? Aqui em Londres, primeiro você já tem, em termos de língua inglesa, dramaturgia, as melhores escolas do mundo são aqui em Londres. Então os atores aqui têm um nível extraordinário. Além disso, os melhores atores e atrizes do resto do mundo vêm pra cá. Exato. Então aqui você tem uma qualidade muito alta. Então você conseguir se destacar é um desafio muito grande, mas também é estimulante, né? É muito estimulante você tentar se destacar num mercado que é tão rico, né? Você tá ali entre os melhores, claro. Então você tem que tentar se provar, né? Isso. E você já fez algum trabalho aqui em Londres que você pode estar falando pra gente? Assim, na verdade agora porque eu tava num processo porque tem alguns filmes, coisas mais autorais minhas que eu quero fazer aqui. Então eu tava no processo de traduzir dois roteiros de longa-metragem que eu já tinha, que eu gostaria de fazer aqui, mas que estavam em português, eu tava traduzindo eles. Também tô com um projeto de um curta-metragem e uma série para fazer aqui, né? Logo eu vou estar começando a dar meus primeiros passos nessa direção. Mas você já filmou muita coisa para outros artistas também, né? Mas eu tenho trabalhado muito, eu tenho feito, por exemplo, eu tenho feito bastante coisa também de videojornalismo, né? Inclusive nas próximas semanas aí eu vou estar... só que não é coisa que está disponível no YouTube, geralmente elas estão saindo em portais como o MSN, né? Tem um vídeo que eu fiz agora recentemente que foi pro Baidu, que é o Google da China, né? Algumas coisas assim, também trabalhando como diretor de fotografia em clipes, né? Alguns trabalhos com edição, fazendo trilha sonora de filmes também.
Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho pessoal, assim, qual a maior diferença que você vê entre Brasil e Londres? Pode ser qualquer coisa. E tanto boa, que no Brasil tem melhor, ou aqui também de melhor, e as ruins também. No termo de como cidadão, eu diria. Então, acho que a primeira coisa óbvia que se fala é o clima, claro, né? Mas o Brasil também, de forma geral, o novo mundo, de forma geral, tem muito mais espaço, né? Então, quer dizer, é porque Londres é uma cidade muito antiga, então é tudo muito pequenininho. Então, você tem, as ruas são estreitas e os imóveis são todos pequenos, né? E o custo de vida aqui é extremamente alto, né? Não tem nenhum paralelo com o Brasil, realmente. O tanto que custa caro viver em Londres. Mas no nível mais pessoal, Londres é uma cidade muito internacional, então não dá para você falar, por exemplo, a cultura de Londres, porque aqui você tem gente do mundo inteiro, né? E como consequência, às vezes é um pouco difícil de ler as pessoas. Sim, né? sim. Porque, por exemplo, no Brasil, você está lidando com brasileiros, né? Então você já tem meio que uma noção do background cultural daquela pessoa. Aqui, cada trabalho que eu vou fazer, um trabalho que eu vou fazer com uma pessoa que nasceu e cresceu na Índia, na China, na África, sei lá, na Nigéria, na Itália, na Espanha, nos americano, canadense, mexicano, e cada pessoa é de um lugar completamente diferente. Age de um jeito, né? Reage de um jeito às coisas, então sempre acaba então é um pouco cada novo trabalho que você faz, você acaba aprendendo um pouco mais sobre a natureza humana, sobre as pessoas, né? E também tem que ter um certo cuidado redobrado, sabe? Por exemplo, se o senso de humor vai ser adequado, se... Né? Mas é gostoso, acaba sendo, pelo menos do meu ponto de vista, é legal você ver essa vastidão de personalidades, né? Eu acho que acaba sendo muito enriquecedor. Óbvio que tem uma coisinha ou outra, você fala, nossa, jamais imaginei que a pessoa fosse reagir daquele jeito. Mas acho que essa é a beleza do mundo. Por exemplo, diferentes pessoas têm sensos de ética e retidão diferentes, né? Também. E você nunca sabe o que esperar. Às vezes você conhece pessoas absolutamente maravilhosas, mas às vezes quando você conhece pessoas que são bastante horrorosas também. Sim, verdade. E é imprevisível, né? Porque cada pessoa tem um background cultural diferente. Isso é bem louco. Sim. É bem louco. E o que você acha que no Brasil é melhor do que aqui, por exemplo? Como eu disse, o espaço. Né? O espaço, o clima. A comida. A comida, claro. Não, é claro, a gente sendo brasileiro, né, tem um carinho muito especial, tem muita coisa ali que corre no sangue, né, que faz parte de quem a gente é. É verdade. E aqui essas coisas você não tem, né? Mas acaba sendo também, por causa de ser esse nó no mundo, você acaba descobrindo muitas outras coisas também que você jamais imaginou que você fosse se identificar tanto, né? E que você se identifica, do jeito das pessoas viverem aqui e tal, que você descobre que no Brasil você nunca teve contato com isso. E aqui de repente você começa a descobrir, pô, isso é muito legal, né? E uma coisa que eu jamais imaginei que eu fosse me identificar, curtir tanto. Sim. E em questão profissional, assim, até acho que você já falou um pouco como lidar com uma pessoa que você acabou de aceitar um trabalho, por exemplo. O que você acha? Você acha que no Brasil a gente é mais objetivo ou menos objetivo? O que você classificaria? Eu acho que como eu disse, no Brasil é mais fácil você ler as pessoas. Então, quando você vai trabalhar com uma equipe nova, se tem um cliente novo, alguma coisa desse tipo, é mais fácil você dizer de antemão se a pessoa é uma pessoa confiável ou não, se a pessoa é uma pessoa que você pode se tornar um amigo ou não, né? Enquanto aqui é muito menos. Então, porque é imprevisível, né? Sim. E por causa disso eu desconfio que as pessoas se tornam um pouco mais defensivas aqui. Então, geralmente o pessoal é muito assim, direto pro business mesmo. Direto pro trabalho, né? Não existe tanto... Até porque em Londres, especificamente, muita gente vem e vai, muita gente se muda pra cá, passa um tempo e vai embora. Então as pessoas criam menos laços, assim. Sim. As pessoas têm muito menos laços, muito menos... É muito mais difícil você ver, por exemplo, aqui, pessoas que têm amigos de infância. Sim. Né? Porque quase ninguém fica, ou quase ninguém é daqui. Né? Então quem nasceu aqui em Londres
dificilmente consegue viver em Londres porque é muito caro, então acaba tendo que se mudar para uma cidade um pouco mais distante. Sim. Ou gente que passa aqui só um tempo, vem para trabalhar, passa 2 anos, vai embora. Então as pessoas não têm muitos laços, assim, né? Que é uma coisa que no Brasil a gente vê muito, assim, A você gente tem um amigo de combina infância. o profissional e pessoal, né? E aí você acaba cruzando muito o pessoal com o profissional, né? Porque são pessoas que você conhece há anos. Sim. Você tem clientes eu tenho clientes no Brasil que são amigos mesmo, assim, que são pessoas que eu já trabalhei várias vezes, repetidas vezes, ao longo de anos. E aqui por causa de ter essa rotatividade toda, acho que é muito mais direto para os negócios, muito menos interseção entre vida pessoal e vida profissional. O que é um pouco diferente para mim, é um pouco estranho. Quais são seus próximos projetos, planos pessoais ou profissionais mesmo? Muitos planos. Porque agora eu tô buscando formas de tentar viabilizar os meus próximos projetos aqui, né? Mas claro, eu ainda tô no modo sobrevivência. Como eu vim pra cá há muito tempo, ainda tô tentando descobrir o melhor jeito de Geralmente sobreviver. É 1 ano e meio mesmo que leva, né? Por exemplo, os meus primeiros... depois que eu cheguei, os meus primeiros 8, 9 meses foram financeiramente muito difíceis, assim. Muito difíceis. Agora, nos últimos 3 meses, que as coisas estão... Que agora eu tô conseguindo me sustentar, né? Sem tá torrando minha poupança, né? Mas também porque eu vim pra cá na louca, eu não conhecia ninguém, eu vim pra cá sem ter um trabalho, né? Sem nada, né? Eu fui meio doido. Quando a pessoa vem pra cá mais estruturada, já tem um lugar onde ficar, tem trabalho e tal, é outra experiência, né? Mas eu ainda tô um pouco nesse modo sobrevivência ainda. Mas agora que a minha vida está começando a se estabilizar, agora meu objetivo é buscar formas de realizar esses meus projetos, né? Eu tenho 2 longas, um curta, uma série que eu quero fazer, e nesse meio tempo pontilhar com outros trabalhos interessantes, né? Também tenho feito bastante coisa também para o pessoal do Brasil, né? Artistas que mandam um trabalho para eu mixar, masterizar, porque eu também ainda trabalho com produção musical. Vão ter meu estúdiozinho aqui. Se vocês tiverem alguma coisa, gente, manda pro Caio, vou deixar o e-mail dele aqui embaixo. Isso. E, não vai ficar enchendo a paciência dele perguntando um monte de coisa, não. Não, pode perguntar, pode perguntar. Ó, ele tá falando aí depois. É um prazer. É um prazer. Mas maravilha, muito obrigada mesmo por ter cedido seu tempo, né? Porque embora, né, a gente aqui é muito ocupado, a gente realmente é muito ocupado. Como você falou, sobrevivência, tentando fazer as coisas acontecerem. Então, muito obrigada por ter vindo aqui conversar comigo e com a galera, ter passado um monte de informação que até eu mesma não sabia. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Te desejo o maior sucesso aí. Daqui 1 ano, talvez, ou 6 meses, a gente volta aqui pra estar mostrando os trabalhos do Caio, alguma exibição que ele estiver fazendo de algum filme. Com o maior prazer, eu vou lá cobrir também pra você. Tomara que a gente tenha updates logo. Ok, muito obrigada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Quiserem entrar em contato com o Caio, você quer passar Instagram, alguma coisa? Sim, não, eu vou te passar, coloca na descrição. Tá bom. Daí fica fácil. Aí entre em contato com ele, apoie o trabalho dele também. Se vocês têm uma banda, quiserem alguma coisa que ele possa fazer daqui, como ele já falou, tá super aberto pra isso. Então é isso, gente. Adorei conversar com ele e semana que vem a gente volta. Beijo, tchau, tchau.